razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Pai, obrigado por essa manhã. A sua mão, como a mão de um oleiro, tem trabalhado dentro de nós e por fora. São suas mãos que estão dando uma nova forma a cada dia às nossas vidas. Estamos sendo transformados. Já não seremos amanhã o que somos hoje. Já não somos hoje o que éramos ontem. Plena transformação, nos conformando à imagem do teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por tua obra em nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Diga para alguém perto de você, diga assim: sabe que você está ficando melhor? Amém. Você pode sentar. Quero agradecer ao louvor. Que canção tão inspiradora. Meus dons e talentos são para te servir. Estamos nessa temporada sobre servir ao Senhor, e a Bíblia tem muito a falar sobre isso, irmãos. Poderíamos passar um ano e ainda não se esgotaria. Mas eu quero que você pegue tudo que está sendo transmitido esses dias aqui e você possa internalizar isso a ponto disso produzir uma transformação. Eu gosto de pensar aquilo que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 6, que nós devemos seguir as pisadas do Mestre, seguir o caminho, o seu exemplo, seguir o padrão divino que ele veio do céu para demonstrar aqui na terra para nós. Vamos pensar, e um texto que eu quero usar grandemente, se você pudesse hoje pela tarde tomar a carta aos Filipenses. Eu considero essa uma das cartas em que Paulo transmite o espírito de servo, mesmo ele sendo um homem chamado nos dons ministeriais. A Bíblia diz também em Colossenses 1, 24 a 26, Paulo diz: o que me resta nessa vida na carne, eu vou viver em prol do corpo de Cristo. Então chega um momento, irmãos, que nós entendemos a responsabilidade de servir ao corpo de Cristo, de termos uma vida dedicada aos santos. Hebreus 6:10, a gente vai lá para Filipenses, mas eu quero ler Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Eu sei que a gente, no momento de louvor e adoração, a gente demonstra esse amor com lábios que confessam o seu nome, mas esse texto diz que nós demonstramos o nosso amor a Deus servindo aos santos. Então, no quesito serviço, quando Deus olha para a sua vida, Ele vê o seu amor a Ele. É um pouco que nós vamos tocar isso e que Paulo na carta aos Filipenses deixa de uma forma tão clara. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 1 também. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica a sugestão de você ler toda a carta, mas eu vou dar um pulo aqui para outros versículos mais na frente, exatamente no capítulo 2, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa,
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, outras versões diz atitude, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fala comigo, forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E no verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Vamos pensar a tônica de Paulo nessa carta. Ele começa dizendo: eu e Timóteo, servo de Cristo Jesus. Se fôssemos para outras cartas, nós iríamos ver que algumas delas, Paulo diz, eu apóstolo. E ele era de fato um apóstolo muito estratégico nas mãos de Deus, como também profeta, e noutra parte ele aponta que também ele era mestre. Então ele tinha um lugar nos dons ministeriais. Mas nessa carta, Mauri, exclusivamente ele começa dizendo: eu e Timóteo somos servos. Na língua grega nós vamos ver 4 palavras para servo: diáconos, de onde vem diaconia, isso é bem fácil para a gente. Ministro, diácono, é o serviço com uma ação, algo que fazemos por alguém. E vimos agora mesmo aqui os diáconos servindo. Essa irmã está servindo ao pessoal ali, transmitindo a mensagem na linguagem surdo-mudo, e tanta gente está servindo para que o culto aconteça. A segunda palavra, liturgos, de onde vem o termo liturgia, transmite a ideia de alguém que foi designado a um trabalho especial, a ser executado para o Estado. A ênfase recai sobre a responsabilidade que lhes foi atribuída por Deus. Então foi trazida uma palavra do contexto do mundo naquela época e introduzida no contexto da igreja. Então vamos ver diáconos, liturgos e o peretel. Agir como um remador, remar, servir e prestar serviços. Talvez você já tenha visto aqueles filmes épicos em que os homens ficavam dentro do navio e equipes remando, e todos tinham que remar no mesmo ritmo. Às vezes tinha até um homem com um tambor determinando o ritmo daquela condução, daquela remagem, para que eles se movimentassem. E a quarta palavra é a palavra que Paulo usou aqui em Filipenses capítulo 1, doulos. O que é a palavra doulos? A palavra doulos é escravo ou servo, fala de submissão. Então veja que Paulo nessa carta ele coloca a si mesmo como escravo, como servo. Mesmo sendo um apóstolo, nós precisamos entender que os dons ministeriais foram colocados no corpo de Cristo para servir ao corpo. Até porque esse é um padrão divino. Marcos capítulo 10, 45 é um dos versos áureos do livro de Marcos, e vamos falar aqui dos 4 evangelhos. Jesus disse que não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a gente vê isso traduzido na vida de Paulo, quando ele disse: o que me resta nessa vida na carne, tantos anos, eu vou dedicar a minha vida para cuidar do corpo de Cristo. Tamanha consciência ele tinha, porque ele estava unido a Cristo. Agora, voltando para o capítulo 2 de Filipenses, eu recordo em 2006 ou 2008, 2 idas minhas para dar aula numa uma escola bíblica que apoiávamos lá em Londres. E aí tinha uma mãe com 3 filhos, ela era professora, né, infantil, ela tinha escola, né, naturalmente falando, e ela estava com a escadinha dos 3 filhos naquela sala. Um dia eu estava lá hospedado, e aí ela começou a conversar com as crianças, e ela começou a trazer uma lição.
Irmãos, essa lição tem servido para mim ao longo de 20 anos, 18 ou 20 anos. E o que ela disse? Meus filhos, todo homem quer ser rei. Todo mundo quer ser rei, quer mandar. E todo rei, se olharmos na história da humanidade, quer ser Deus. E a gente vê isso. Alguns que querem governar, mandar e fazer as coisas como se estivesse na cadeira de Deus. E aí ela, para ensinar numa linguagem didática e que alcançasse o coração das crianças, ela disse, mas Deus, sendo Deus, decidiu ser homem, e sendo homem, decidiu ser servo. Então Jesus desceu do céu 3 anos e meio para servir. E o que me chama a atenção, que João registra no seu livro, Dada a Ceia, narrada no livro de João, a ênfase não está na ceia, a ênfase está no lava-pés. Irmãos, a maior lição de Jesus para os discípulos foi lavar os pés deles. Eu desci do céu para servir, e não para ser servido. Mas Maneco, pessoas não vão nos servir? Sim, Deus vai levantar pessoas para servir. A gente vê pessoas servindo o pastor Tiago, servindo o Ministério Verbo da Vida, servindo outros ministérios, mas não é uma coisa que a gente busca, não é uma coisa que a gente está dominado por isso. É porque Deus conecta e conjuga pessoas numa visão para um cumprimento coletivo. Eu gosto de pensar, eu tenho na minha memória e tenho levado em todas as aulas, Renato, algo que você pregou em Porto Alegre, falando sobre Paulo. A gente sempre, o vulto, o homem Paulo. Sim, mas ele tinha uma equipe, lembro que você disse, mais ou menos 40 e poucas pessoas, que atuavam juntamente com ele para o cumprimento de uma visão para uma região. Então Paulo demonstrava esse espírito de servo e outros servos eram levantados para alcançar uma região. Agora voltando para Filipenses capítulo 2, ele desceu do céu, se tornou homem. No batismo de João ele se identificou com o homem pecador. Na cruz ele disse, fique aí que eu vou assumir os seus pecados. E o Pai o exalta. Aquele que se humilha, Deus vai exaltar. Mas aquele que se orgulha, fica cheio de si mesmo, Deus vai abater. Olha a história de Lúcifer e de Jesus. Jesus desceu, se humilhou, o Pai o exaltou. Lúcifer estava lá, se exaltou, o Pai o abateu. Jesus disse, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Eu gosto de uma frase que é muito comum e você poderia levar ela para o resto da sua vida. Quem não serve para servir, não serve para viver. Irmãos, nós estamos em Cristo Jesus para desenvolvermos essa vida de serviço. Quer nos dons ministeriais, agora minha chamada é essa, nos dons ministeriais, deixa eu te dizer, é mais trabalho. Venha conversar comigo, com o Renato, com o Borba, que talvez você ia dizer, eu não quero calçar os seus sapatos, não. Com o Guto, com outros, com a Mauri. Porque, irmãos, é muito trabalho. Você não sabe os bastidores das nossas vidas. Somos honrados? Somos. Mas você não sabe os níveis de responsabilidade, de trabalho, de dedicação, de entrega, de pensar para cuidar de outras vidas para que elas cresçam. Então diga comigo, eu devo desenvolver a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então, ele desceu do céu, se tornou homem, se tornou servo e viveu uma vida para servir aos outros com os dons dele. Eu pensei que se eu fosse encaixado, entendesse uma chamada ministerial, todo mundo ia me servir. Vai, num certo sentido, mas não é isso que a gente está buscando. Nós temos o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo aqui? Então, irmãos, se temos o Espírito de Cristo, se Cristo está sendo formado em nós,
esse lugar dentro de nós para termos um coração para servir, ele não vai ser diminuído, pequeno, ele vai ser dilatado, ele vai ser engrandecido dentro de nós. E pessoas vão olhar para você e vão ver uma atitude, um coração de servir, de participar, de doar a sua vida em resgate de muitos. Não mais a cruz, porque Cristo fez essa parte, mas agora somos chamados de cooperadores de Deus. Então eu declaro que, em face dessa temporada de servos, mais pessoas vão estar disponíveis. Até porque, irmãos, quem não serve fica muito crítico. Você fica olhando o que o outro faz ou deixa de fazer. Quando você está ocupado, você nem tem tempo para olhar quem está acertando, quem está errando. Então se envolve com alguma coisa. Serve. E você vai ser útil nas mãos de Deus e vai crescer nisso. Porque Deus tem planos para o seu crescimento. Posso ouvir um amém? Agora, pensando na palavra doulos, nós vamos abrir lá em Êxodo capítulo 21. O pessoal vai me colocar aí uma figura do que acontecia. Isso aí, deixa ela aí. Do que acontecia com os servos. Vamos pensar aqui e depois vamos entrar no texto. Cada um dos 4 evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo apresentou uma faceta: leão, boi, águia e homem. Quando pensamos nessas 4 imagens, entendemos que os querubins, eles refletiam seres com essas 4 imagens. É um negócio meio assustador, mas está lá em Apocalipse, está em Ezequiel no capítulo 1. Porque os querubins eram tomados com essa imagem? Porque eles adoram o Cristo que está no trono. E um dos princípios da adoração, no Salmo 115, verso 8 é: tudo aquilo que eu adoro, eu me torno semelhante. Se você é um adorador de Cristo, Cristo vai ser formado em você, você vai ficar parecido com Ele. Agora, vamos pensar. O Pai exaltou Jesus, Ele está sentado à direita de Deus. Ele é rei, mas Ele ainda é um rei servo. Irmãos, se o rei do reino que nós estamos, o rei, o topo lá, ele é servo, por que eu vou dizer que eu não vou ser servo? Diga comigo: seguindo o padrão do rei. Voltando para cá, encontramos a figura do leão no livro de Mateus, porque Jesus é apresentado como o rei do reino, como o leão. Podemos puxar aqui o leão da tribo de Judá, fala da autoridade, fala da vida que ele vem para governar sobre toda a terra durante o milênio. Tantas figuras poderíamos associar, mas apresenta Jesus em Mateus como o rei do reino. Que interessante, aqui dá início com a genealogia de Jesus, apontando ele como filho de Davi, filho de Abraão. Você pode olhar lá, a quem Deus prometeu o reino, principalmente a Davi. A segunda figura, temos o boi. Qual evangelho corresponde ao boi? Dos 4 evangelhos, irmãos, o livro de Marcos não apresenta a genealogia de Jesus. Por quê? Porque Jesus, como servo, não tem genealogia. E é o que a gente vai ler daqui a pouco em Êxodo 21. Escravo não tem estirpe. E a gente vai estudar um pouquinho a palavra doulos. Tocamos 4 palavras e vamos ver a palavra doulos, palavra que Paulo usou para referir a si mesmo e a Timóteo. Olha como ele se via, um escravo. E aqui nesse livro de Marcos, você não encontra a genealogia de Jesus, porque ele se apresenta como servo. É de onde eu citei agora há pouco, Mateus 10, 44, 45, quando Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Posso ouvir um amém? Diga comigo: servir e dar a sua vida em resgate. O terceiro evangelho que vamos pensar aqui
é o Evangelho de João e mostra a águia. Por que a águia? A águia veio das alturas. Quando a gente vai ler o Evangelho de João, a origem de Jesus é buscada na eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus. Não é mostrado uma genealogia aqui da terra. Ele veio do céu. Ele veio para nos dar a vida eterna. É o grande evangelho, onde por 7 vezes ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, porque ele veio nos dar vida eterna. Quem recebeu vida eterna aqui? Amém. E o último evangelho de Lucas, onde apresenta a humanidade de Jesus, a sua humanidade revelada como um homem perfeito, o qual se movia de íntima compaixão com o próprio coração de Deus. Ele não pecou, ele tinha comunhão direta com Deus. E aqui encontramos, você vai ver, a genealogia de Jesus é buscada em Adão. E Jesus é o último Adão, o homem perfeito. Então vemos aqui os 4 evangelhos. E num certo sentido, irmãos, quando nós adoramos Jesus, nós somos tocados com esses aspectos. Vamos pensar no rema. Quando a gente faz o rema, a gente aprende sobre a nossa nova vida em Deus, uma vida sobrenatural, a vida eterna, cura e a autoridade do nome de Jesus. Mas chega um momento que a gente não só pode querer as coisas de Deus para o nosso benefício. E eu digo que quando a gente senta na escola de ministros, e se você ainda não fez, você deve fazer a escola de missões, para desenvolver o espírito de servo, daqueles que suportam a obra. Você vai parar de dar trabalho e você vai trabalhar em prol da vida de outros. Para de dar trabalho, irmão. Posso ouvir um amém? Quando pensamos na escola de ministros, eu penso no boi e no homem. Por quê? Nós vamos nos mover no serviço. Uma das frases que a gente mais usa na escola de ministros é que ministério é trabalho, é serviço. Irmãos, não pense que tudo caiu do céu e está lindo aqui, porque foi os anjos que trabalharam. Pessoas varreram, pessoas montaram coisas, limparam, escalas, programações, para que funcionasse. Para muita gente o culto começou agora, 10h30. Mas para outra o culto começou há 2 semanas atrás. As escalas, as montagens, a limpeza, o ambiente. Como bem diz o pastor João Roberto, eu creio que aqui não só tem consumidores, mas aqui está se levantando um exército de servos. Já passou o seu tempo de ser bebezinho, irmãos. Eu tenho autoridade, eu tenho a vida de Deus, eu sou abençoado, é mesmo. E não vai deixar de ser, não. Mas agora você vai trabalhar em prol para que outros recebam o que você recebeu. Diga comigo, essa igreja vai se tornar um modelo de serviço. Amém? Irmãos, eu declaro que quem não estiver envolvido em algo vai ficar constrangido. Porque quando conversarmos nos bastidores, tu está envolvido com quem? Eu estou envolvido com oração, eu estou envolvido com isso, eu estou servindo no rema, eu estou servindo as crianças. Aí vai ficar um lá quietinho, dizendo dentro de si, meu Deus, eu não estou servindo em nada. Vai dar uma vergonha dentro de você. Eu acho que eu preciso me envolver com alguma coisa. Irmãos, eu nasci de novo, não vou contar aqui minha história como eu nasci de novo, mas tamanha foi a gratidão, Tadeu e Rita lembram. Irmãos, era tanta gratidão, porque Deus tinha me dado a salvação, eu tinha experimentado a nova vida em Cristo, que na minha antiga igreja, eu tinha 8 funções, era tanta gratidão, que eu me sentia com uma dívida a Ele. Mas nós servimos a Deus servindo aos homens. Não sirvo o homem. Que conversa é essa? Quer dizer que tu é perfeito?
Não, irmãos, Cristo está sendo formado em nós e todos nós estamos sendo lapidados para um crescimento, um amadurecimento, deixando as coisas de criança para trás, avançando para as que estão diante de mim e me tornando um cooperador no reino de Deus. Diga comigo, cooperadores. E sabe, irmãos, era uma gratidão tão grande, era um prazer, algumas vezes era pesado, era. Mas quando a gente serve por amor, fica leve. Quando a gente serve por consciência, aquilo se torna uma identidade, porque está na identidade de Jesus Cristo. Não tem problema, eu tenho a vida de Deus, eu tenho autoridade, sou justiça de Deus, sou ousado como um leão, mas eu sou um servo, eu levo as cargas uns dos outros, eu facilito o ministério na igreja, eu ajudo a outros crescerem, eu me torno uma bênção. Foi o que o Senhor disse para Abraão: sê tu uma bênção. Só para despertar algo que pode estar adormecido em teu irmão. Olha para alguém perto de você e diga assim: sê tu uma bênção. Diga assim: serve na igreja. Ah, mas eu queria servir pregando no púlpito, notoriedade. Não, irmãos, Deus está olhando fidelidade. Deus está olhando se Cristo está sendo formado em nós. Se isso vai sendo desenvolvido e você se esquece: ah, eu queria o púlpito, eu não queria pregar hoje. Borba, coloca outro. Eu não queria, mas talvez eu esteja hoje aqui para te sinalizar coisas. Aí, irmãos, a gente vai servindo nos bastidores, de repente uma porta se abre, você nem estava planejando. E Deus te promove. Não é uma coisa que você busca. Nós desenvolvemos um espírito de cooperador, de servo, de serviço, de ajudador nos bastidores. Posso ouvir um amém? Vamos agora para Êxodo 21 e pensar na palavra que Paulo usou acerca de doulos. Êxodo 21, são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Essa palavra forro nos remete aos dias em que estudávamos história do Brasil, carta de euforia. Quem lembra aqui? Forro, ser livre, a libertação da escravatura. É um pouco a mesma linguagem que temos aqui. Verso 3, se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, todo mundo repete comigo, expressamente disser. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Me coloca a próxima imagem aí. Era uma decisão do servo, do escravo, irmãos, ele se entregar para ser servo, escravo, até morrer. Então ele ficava com uma marca na orelha, e quando se olhava aquela marca na orelha, significava que eu sou escravo para sempre. Quando Paulo, em outras cartas, disse eu sou apóstolo, em Filipenses, no capítulo 2, ele ensinou sobre o servo, mas ele começa a carta dizendo: eu sou servo de orelha furada, eu não sou mais dono de mim mesmo, eu pertenço ao meu Senhor Jesus. Eu e Timóteo somos doulos,
da obra de Deus. A gente não vive para ser servido, a gente vive para servir. Isso não quer dizer, irmãos, que, olhando para a figura que vimos aqui, que eu não vou reinar em vida, de que eu não vou experimentar os benefícios da águia, da vida de Deus, da nova vida em Cristo, do sobrenatural. Vou. Mas se tornou tão forte minha conexão com o Senhor, que agora eu quero me mover como Ele se moveu quando desceu do céu para a terra. Espírito de servo, escravo de orelha furada. Até o último momento de Jesus, no Getsêmani, lugar de prensa, Ele ainda pensou em não ir para a cruz. Mas Ele disse que se faça a sua vontade. Então veja o servo. Olhando para o Velho Testamento, nós vamos ver as profecias messiânicas. De um lado, o servo sofredor. Do outro lado, ele como rei e em sua glória. Sua primeira vinda, ele veio como servo. Sua segunda vinda, ele vai vir em poder e glória. Mas primeiro, ele se tornou servo. Ele demonstrou ser servo. Ele mostrou o padrão divino. Há um texto no Velho Testamento que diz assim, que Deus se inclinou para nós e nos deu de beber. O próprio Deus te alcançando. Irmãos, nós vamos ter esse coração que vai pensar no cuidado da outra pessoa, em servir, em fazer o melhor. Talvez você seja a carta viva que pessoas vão ler e reconhecer Deus, a única carta viva, porque você vai ter esse coração para servir, abençoar, tocar outras vidas. Eu não sei, talvez hoje de tarde, talvez essa semana. Eu lembro um dia na minha vida muito especial, 1993, uma conferência de missões na minha antiga igreja. E naquele dia foi feito um apelo. Eu tenho até repensado aquele tempo. E era uma conferência de missões, um grande palestrante estava lá. Eu lembro que naquele dia ele disse, eu preciso de você hoje à noite. Eu disse, o que é que é? Ele disse, eu quero fazer um lava-pés. E eu quero que você seja a pessoa que eu vou lavar os pés. Olha só, um homem, escritor, um papa de missões, lavando os meus pés. Eu fiquei constrangido. Aí eu digo, tá bem. E aí, ele fez aquele lava-pés, eu voltei para o meu lugar, ele ministrou a palavra. De repente, ele fez um apelo para crente. E naquele apelo, ele disse, você que quer dedicar a sua vida a missões, mesmo sem entender se tem um lugar, o que vai ser, simplesmente estar disponível para Deus. Eu lembro que eu saí do meu lugar, vim aqui na frente, fiz minhas orações, fiquei um pouco quebrantado, chorei, e foi o momento de voltar todo mundo para o seu lugar. E eu me levantei, fui andando, faltando poucos metros da cadeira a qual eu estava sentado, poucos metros, uns 5, 6 metros. E eu andando, eu ouvi aquela voz dentro de mim dizendo, aquela entrega que você fez lá na frente, não tem volta. É como se você tivesse atravessado uma ponte e chegado do outro lado em terra firme. E quando você chegou lá, a ponte desmoronou. Não tem volta. Eu sou teu Senhor. Eu vou conduzir tua vida, teus passos, tua história. E sabe, irmãos, desde aquele dia, essa consciência de escravo de orelha furada, ela me domina. Não tem problema você querer as bênçãos de Deus, está no pacote. Mas que tal você crescer um pouco mais e ficar mais parecido com Ele? Eu fico imaginando Jesus do trono, aí olha para cada um de nós. Eita, aquele está mais parecido comigo. Aquele está crescendo. Aquele evita, se economiza. Aquela lá tenta administrar a agenda da vida dela. Não quer entrar na minha agenda.
Quer ser senhor da sua própria vida, senhora da sua própria vida? Irmãos, é preciso níveis de entrega e de morte para si mesmo, para que a gente experimente níveis de glória. Jesus não experimentou a glória do trono, sem antes experimentar a dor da cruz. Tem gente querendo fazer um atalho. Não, eu quero logo a glória. São seus níveis de entrega. São seus níveis de entrega. Quer como um crente, quer como um ministério de socorros, quer numa chamada ministerial que você reconhece, até outros reconhecem, mas às vezes não sai do canto. É porque Deus olha muito mais para a atitude do que para o título. Irmãos, eu declaro que Campina Grande vai se levantar como essa igreja. O pessoal olha para cá com muita intensidade, mas quando chegarem aqui vai dizer: meu Deus, que povo servo. Você permite e deixa o Senhor gerar esse servo dentro de você? Eu sei que a gente faz apelos, mas profeta faz apelo para crente. A gente faz apelo no novo nascimento, batismo no Espírito Santo, cura, e deve ser feito. Mas eu queria fazer um apelo. Será que você se entregaria nessa manhã para dizer: Senhor, pode furar minha orelha, eu não me importo mais o que você quer que eu faça, onde quer que você quer que eu vá, se é na frente, se é nos bastidores, eu só quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra. Amém, amém. Pode ser que seja uma única pessoa que eu vim nessa manhã falar de uma forma muito incisiva com você. Talvez você diz: não, eu estou esperando Deus. Deus está dizendo: não, eu que estou te esperando nos seus níveis de entrega. E nessa manhã eu posso perceber claramente Ele te chamando. Eu sou um dos defensores das aulas de consagração, porque cada consagração a gente vai num nível mais profundo de entrega, de pertencimento a Ele. Eu sou dono do meu nariz. Eu não sou mais dono do meu. Ele é meu Senhor. Ele é meu dono. E eu me entreguei. Eu não me importo se vier uma pessoa, 2, 5, 10, 100. Eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para falar. Quem convence é o Espírito Santo. Maneque, como vai ser? O vento vai soprar, Deus vai te conduzir. Desde aquele dia eu vejo uma orquestração divina conduzindo minha vida. Oh, harabaste que terestequias. O louvor pode entrar. O louvor pode vir. Quero que cante bem suave aquela canção, Meus Dons e Talentos. Pode entrar, gente. Faz essa oração aí. É só um nível de entrega. Eis-me aqui, Senhor. Derrama teu coração para Ele. Pode começar, bem suave, meus dons e talentos. Você vai crescer. Você vai parar de ver com os seus olhos e vai ver com os olhos de Deus. Se tem mais alguém que o Espírito está sinalizando, vai lá para frente. Não seja duro de coração. Vem. Obrigado, Pai. Eu queria que os ministros aqui pudessem vir me ajudar. Toca essas pessoas. Ora por elas. Pessoal aqui na frente, pode vir. Vem. Rostequetelemenestequias. Há algo acontecendo. Multiplicados os servos.
Chacarambadacatarastiquírias. Uma nova estação. Orquete pravastiquia. Orcotorostiquias. Vem também. Charaganaralarastiquírias. Novo tempo. Escondi, guardada no meu coração. A congregação pode cantar junto. Eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Toca eles, Pai. Toca elas. Uma nova estação. Um novo entendimento. Uma nova vida. Uma nova percepção. Te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Recebe a entrega dele, Senhor, no teu altar. Que os sofismas caiam e as convicções sejam estabelecidas no mais profundo íntimo. Carabandarabastiquia. Espírito de revelação e de conhecimento. Brilha. Herqueterebastiquias. Escondi. Guardada. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi. Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Nós podemos fazer algo bem forte. Dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Agora vai ficando em pé, todos podem ficar em pé. Quando eu era criança, meu pai me levava para a fazenda e tinha o dia de ferrar o boi. Eu declaro marcas das coisas eternas dentro de você. Nada vai te tirar da rota e do caminho do Senhor. Coisas estão sendo escritas nas tábuas do seu coração. Você não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas você vai trilhar o caminho do Senhor. Ele vai firmar os teus passos por causa dos níveis de entrega. Só mais uma vez.